Alô, varandeiros! Pra você ligado na varanda mais famosa do Brasil, um grande abraço! Cheguei pra falar muito do Santos Futebol Clube. E que alívio, hein, torcedor? Que alívio! O Santos ontem ganhou do São Bento 2-0 e não foi rebaixado para a segunda divisão do Campeonato Paulista. Aliás, em segundo algumas vezes. Na segunda, jamais, sem dúvida alguma. Não é motivo de comemoração e sim de alívio. Esperamos que agora o Santos vire a página e volte a viver uma grande história no futebol mundial, sem dúvida alguma. Rebaixamento não combina com a tradição e com a história do Santos Futebol Clube. Eu separei aqui, varandeiros, alguns momentos da entrevista dada ontem por Andrés Rueda, o presidente do clube, após a vitória 2-0 contra o São Bento. Que o Santos não jogou bem, ganhou, fez a parte dele, mas de novo não fez um bom jogo, uma boa partida. Mas a vitória era aquilo que interessava. O Andrés Rueda, em entrevista coletiva de aproximadamente 30 minutos, tentou explicar o momento vivido pelo Santos no Campeonato Paulista e falar um pouquinho do futuro, de contratações, salários e tudo aquilo que pode vir aí com o treinador Fernando Diniz. Vamos ouvir? Eu vou reagir aqui aos momentos da entrevista de Andrés Rueda. Ele começa falando sobre o risco de rebaixamento. Quem foi o culpado? Por que chegamos nessa situação? Alô, Andrés Rueda. Vamos começar aqui com a Juliana Yamaoka, da Rádio Band News. Boa noite, Rueda. Quais foram os principais erros do clube neste começo de ano, já que em tão pouco tempo saiu de uma final de Libertadores para brigar contra o rebaixamento no estadual? Eu acho que no preâmbulo eu comentei, eu não diria erros, na verdade, uma situação que foi encontrada com um plantel curto, tá, para tantos campeonatos. Tivemos a pandemia que tornou o calendário completamente desumano, dia sim, dia não. Não tivemos a oportunidade de poder contratar jogadores mais experientes para, mesclado com a nossa base, poderem suportar as dificuldades do calendário. Tá? Eu se considero não erros, são coisas que aconteceram. Tá, e essa primeira parte do Rueda, falar que não houveram erros da diretoria ou da comissão técnica, acho que foi muito mal o Rueda ontem nessa primeira parte da entrevista, né? O que eu esperava, acho que o torcedor santista esperava, era o reconhecimento do erro da diretoria, do antigo treinador, da comissão técnica do Santos Futebol Clube, que testou 36 jogadores de forma insana. Né? Subiu jogadores que não tinham condições de subir naquele momento, subiu todo mundo de uma vez, testou 3 times no Campeonato Paulista. Falar do calendário, para mim, não faz o menor sentido, porque o Santos não pode reclamar de cansaço, porque o time titular pouco jogou nos primeiros meses do ano. O Soteldo, inclusive, ficou quase 20 dias na Venezuela, foi vendido sendo poupado. Eu nunca havia visto isso no futebol, você poupar um jogador para depois negociar para um time canadense, ou seja, um erro de planejamento gravíssimo da diretoria e do Ariel Roland. Portanto, eu esperava que o Andrés Rueda ontem reconhecesse esse erro e não foi o que ele disse na entrevista coletiva. Vamos continuar ouvindo Andrés Rueda. Muitas vezes eu me pergunto muito, puxa, o que a gente poderia ter feito diferente, tá, para não ter chegado no jogo de hoje, dependendo, tá, de uma vitória ou do empate. E eu me coloco, a gente contratou um técnico que era unanimidade da torcida e imprensa, um técnico com perfil. Técnico que era unanimidade da torcida e da imprensa. Aí temos uma meia-verdade, né? De fato, o Ariel Roland tinha pouquíssima rejeição, muito mais pela falta de conhecimento dos torcedores e também da imprensa, porque a grande realidade é que o futebol brasileiro fica muito fechado aqui, né? Todo mundo olhando para o nosso futebol e pouca gente olha para o futebol sul-americano. Essa é a grande realidade. O Ariel Roland era muito pouco conhecido. Nós tínhamos algumas informações do Ariel Roland, que era um treinador que trabalhava no 4-3-3, que normalmente demorava para fazer alterações. Ele teve um problema de elenco no Independiente. Era um treinador novato, né? Praticamente 6 anos de carreira apenas como treinador, uma grande parte como auxiliar. Portanto, eu acho que essa aprovação era muito mais por falta de conhecimento do que realmente por conhecer o treinador Ariel Roland. Portanto, uma meia-verdade aí do presidente Andrés Rueda. Felizmente não deu certo. Fora isso, muito se fala do ambiente, do CT, dos jogadores. Isso eu posso afirmar. Nosso ambiente
nunca esteve tão unido como nesses últimos tempos. É um ambiente de tranquilidade entre os jogadores, de respeito à hierarquia, um ambiente onde muita garra e muita determinação de todos. Agora, o futebol é isso, os resultados não aconteceram como era esperado, tá? E a gente chegou nessa situação não confortável de hoje, mas graças ao bom desempenho de todos, isso já foi superado e já ficou para a história. Tá aí. Sobre a questão do ambiente, realmente era um ambiente muito bom. Essas informações eu tenho também, acho que foram colhidas pelo Varanda Futebol Debate. Não acho que alguém do elenco derrubou, não teve nenhum problema com o Marcelo Fernandes. Pelo contrário, né? Eu acho que realmente faltou resultados e faltou realmente planejamento correto, né? O Santos poupou demais e pagou o preço por isso. Colocou jogadores errados, jogadores que não tinham a menor condição de vestir a camisa do Santos Futebol Clube. O Andrés Rueda também ontem falou sobre contratações. E aqui a pergunta que é mais ouvida do torcedor santista. E aí, Rueda, teremos contratações, sim ou não? E qual que é o status das contratações para o Santos Futebol Clube? Vamos ouvir Andrés Rueda. Presidente, agora também a gente vai falar sobre o Transferban. Tem duas perguntas semelhantes aqui do Felipe Silva, do portal IG, e do Bruno Lima, do Jornal Tribuna. O objetivo de permanecer na elite do Campeonato Paulista foi concluído. Agora, com o fim do Transferban, veremos reforços chegando ao clube nos próximos dias. E o Bruno pergunta, o Santos está livre do Transferban e a campanha do Paulistão acendeu o sinal de alerta em relação ao elenco? O Santos já tem algum reforço encaminhado para essa sequência? Não é sinal de alerta. A gente já sabia desde o começo que o time tinha que ser encorpado. Tá? Eu repito o que eu disse no começo. A gente não podia fazer contratações. O clube estava proibido de fazer em função do Transferban. Agora, uma vez que na sexta-feira esse impedimento terminou, a gente sim está preparado para ter algumas contratações pontuais. Tá? A gente já tem há um bom tempo levantado todos os jogadores, as posições que são mais carentes, temos um mapeamento de jogadores acessíveis à parte financeira do clube, e agora é o momento que, junto com o técnico e com o executivo... É muito lento, né? Eu acho que essa parte realmente do futebol não tá legal no Santos Futebol Clube. Temos o levantamento, fica claro que o Santos ainda não foi atrás de ninguém, né? Para fazer contratação, mesmo sabendo que o Transferban cairia há quase 15 dias. Oficialmente saiu no último dia 7, na última sexta-feira, mas realmente é muito moroso. Acho que o Santos na parte de futebol tá pecando demais. Né? Ainda vai conversar com o Diniz, ainda vai conversar com o executivo de futebol que ainda não chegou, ou seja, o futebol exige maior velocidade, o futebol realmente exige maior criatividade. Eu acho que não dá para ficar falando a todo momento sobre Transferban, questões financeiras. Cansamos de ver aí, né, times sendo montado a custo barato. Você vê o Santos, inclusive, emprestando jogador de graça para outros times, como o caso do Arthur Gomes, o próprio Wagner Palha. Ou seja, foram criativos o Atlético Goianiense, o próprio Náutico, que levou o Wagner Palha, foram criativos. O Santos precisa ter criatividade, precisa trazer um zagueiro, um lateral esquerdo, um meio-campo, um meia, mais um atacante. É preciso velocidade. Não dá para ficar sentado em cima do problema e a todo momento justificar problemas financeiros. Futebol, dá para fazer futebol a um preço barato, a um preço menor, sem dúvida alguma. Agora, precisa correr, precisa trabalhar de forma mais rápida. Se chegar, olha, são esses, aí o clube vai atrás e vai tentar trazer os jogadores para incorporar o nosso time. Então, e a razão nos manda levantar a cabeça e seguir em frente atrás do objetivo final, que é de ter um clube ajustado e competitivo em todos os campeonatos que participe. Conseguimos levantar o Transferban e agora sim podemos ir atrás de contratações pontuais que sabemos que o time precisa. Novo técnico, o Diniz, encaminhado já um novo executivo de futebol. Estarão bem alinhados. Tá aí, uma notícia importante, está encaminhado um novo executivo de futebol.
Vamos ver, se fala em Alexandre Matos, tem outros nomes aí, né? Mauro Galvão, enfim, tem outros nomes sendo falados. O presidente ontem deixou bem claro que o executivo de futebol já está encaminhado e deu inclusive prazo, 3 dias para resolver a questão do executivo de futebol. Vamos continuar ouvindo Andrés Rueda. Com esse nosso projeto. Não gosto de reclamar do passado, porém não posso deixar de dizer que estamos colhendo o que foi plantado anteriormente, sem plantel para suportar o calendário. Não de qualidade, a gente tem muita qualidade, só que em quantidade. Repito, acho que aqui é um erro do Andrés Rueda não reconhecer que houve erro de planejamento, né? O Santos tem praticamente o mesmo plantel do ano passado. Perdemos o Lucas Veríssimo, tem o Kaique Fernandes, perdemos o Diego Pituca, tínhamos o Sandri, aí sim realmente perdemos um grande jogador que é o Sandri machucado. O Pituca está fazendo muita falta e o Soteldo agora praticamente saiu no começo, praticamente no último mês, né? O Soteldo praticamente não jogou esse ano, portanto, acho que não dá para falar do Soteldo, e o Lucas Braga vem jogando muito bem. Acho que o presidente está insistindo nessa questão do calendário, que para mim é um erro. Jogadores aptos a entrarem e resolverem os jogos. Isso a gente ainda não tem um plantel com quantidade suficiente para tantas competições. Sem dinheiro, contas bloqueadas, transfer ban, dívidas novas a todo momento. A última do Brian, 6 milhões, que não adianta reclamar, tem que ser paga. Questão do Brian Ruiz, para quem não tem essa informação, o Santos perdeu em primeira instância a disputa com o Brian, né? O Brian que reclama de salários atrasados, que o Santos não pagou tudo aquilo que devia ao Brian, e é verdade. O Santos perdeu em primeira instância 6 milhões de reais o valor da causa, mas ainda pode recorrer. Portanto, o Santos precisa fazer um acordo amigável com o jogador costarriquenho Brian Ruiz. E, aliás, foi desastrosa as últimas gestões do Santos Futebol Clube, né? Eu cito 3, Odílio, Modesto e também José Carlos Pérez. Esse último realmente desastroso, contratou o jogador e não pagou sequer R$1 por isso, né? Realmente uma gestão muito ruim do José Carlos Pérez. Não adianta reclamar. Nossa gestão foi escolhida pela maioria dos sócios para sanar todos esses problemas, e podem ter certeza que assim será feito, com acertos, com erros, mas com muito trabalho e honestidade. Tá aí o presidente Andrés Rueda mandando um recado aí para a oposição, sem dúvida alguma. E eu acho que não é momento de fazer política no Santos, né? Eu concordo com o Rueda nesse sentido. É o momento de todo mundo pensar em prol do Santos Futebol Clube. Agora, é preciso questionar, sim. É preciso continuar auditando o clube. É claro que ganhou pela maioria dos votos. É um cara super honesto, o Andrés Rueda, mas também é passível de erro. É passível, sim, de críticas do torcedor santista. Inclusive, tá muito bem na parte administrativa, mas está pecando na parte esportiva, sem dúvida nenhuma. O Campeonato Paulista foi uma amostra disso. Vamos ouvir agora a Rueda falando sobre os salários atrasados. Vamos ouvir Andrés Rueda. Recebemos o transfer ban negativado, o que não nos permitia a compra de jogadores enquanto não se resolvesse o problema Soteldo, que só ocorreu em 7/5, ou seja, há 2 dias atrás a gente teve a liberação do transfer ban. A gente não tinha dinheiro para honrar o compromisso, e a única oferta de venda que o jogador aceitou foi essa do Toronto. Nossos recebíveis estavam bloqueados. Falta de caixa para honrar os compromissos mais imediatos. E a saída do Cuca por vontade própria. Então, essa era a situação no futebol. O que a gente fez? Colocamos praticamente em dia a parte salarial que muito incomodava os jogadores. Tá? Isso estava trazendo problemas sérios internos. Tá? Existia atraso, e hoje eu posso falar, a parte salarial do jogador está praticamente em dia. Tá? Praticamente, falta muito pouco para eu poder dizer de todo o coração que está rigorosamente em dia. A gente contratou um técnico, Ariel, aderente ao perfil que a gente tinha traçado, e que naquele momento era unanimidade entre toda a nossa torcida e a imprensa. Tá aí o Andrés Rueda falando da parte salarial, né? Praticamente quitada a parte salarial com os jogadores. Realmente, nessa parte administrativa, o Santos está muito bem, precisa cuidar melhor da sua parte esportiva. Tá aí os melhores momentos que nós
Pegamos a entrevista do Andrés Rueda, dada ontem após o jogo, Santos 2, São Bento 0. Hoje teremos a apresentação do Fernando Diniz e eu volto à tarde para falar um pouquinho de tudo aquilo que disse o Fernando Diniz, o novo treinador do Santos. Maravilha, maravilha, varandeiros! Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e vem para a varanda mais famosa do Brasil. Tá aí, reagindo à entrevista de Andrés Rueda, presidente do Santos. Um grande abraço, valeu galera, tchau!